A meditação não é prece. A prece implica súplica, rogo, e isso é extremamente infantil. Você só reza quando se vê em dificuldades. Um homem feliz não reza. Só reza o homem que sofre, o homem que deseja algo ou que tem medo de perder algo. E a contemplação, conforme praticada pelos ocidentais, essa também não é meditação. Note, por favor, que empreguei a palavra ocidentais apenas como meio de comunicação. Para mim, não há divisão entre Oriente e Ocidente, e tal divisão é absurdamente nacionalista e perniciosa. O que, em geral, se chama contemplação subentende um centro de onde contemplar. Significa pôr-se num estado adequado para receber, aceitar, e isso, mais uma vez, não é meditação. Para lançar as bases da meditação, a pessoa tem de compreender tudo isso para que não haja medo, nem aflição, nem motivo, nem esforço de espécie alguma. Mas se deixa de forcejar porque alguém te diz que não o deve fazer, nesse caso está tentando produzir aquele estado em que não há esforço. E esse estado não pode ser produzido. Você tem de compreender toda a estrutura do esforço, porque só então terá lançado as bases da meditação. Essa base não é fragmentária, não é uma coisa que se constrói gradualmente com o pensamento, com o desejo de êxito, de realização, ou com a esperança de experimentar algo mais amplo e superior. Tudo isso tem de cessar. E lançada essa base, o cérebro se torna então completamente quieto. Já não está reagindo a qualquer espécie de influência ou sugestão. Já cessou de ter visões e já não está enredado no passado ou por ele condicionado. Esse estado de quietude é absolutamente essencial. O cérebro é o resultado de séculos de tempo. É o resultado biológico, zoológico, da influência da cultura, de toda a estrutura psicológica da sociedade. E é só quando o cérebro está quieto, completamente imóvel, porém vivo e não amortecido pela disciplina, pelo controle e pela repressão, é só então que a mente pode começar a operar. Mas essa absoluta quietude do cérebro não é um estado que se pode produzir. Ela nasce natural e facilmente, uma vez lançada a base, quando já não existe a divisão de pensador e pensamento. Tudo isso constitui parte da meditação. A meditação não se encontra no fim. Lançar a base é ficar livre do medo, da aflição, do esforço, da inveja, da avidez e da ambição. Livre de toda a estrutura psicológica da sociedade. Quando, graças ao autoconhecimento, o cérebro já não é uma máquina acumuladora e ele está quieto, tranquilo e silencioso. Deve alcançar esse estado de silêncio, porque, do contrário, não será realmente uma pessoa religiosa. Estará apenas brincando com coisas que nada significam. Você pode se intitular cristão, hinduísta, budista ou o que quer que seja, mas essas palavras são mero resultado de propaganda e não têm nenhum valor para o homem verdadeiramente religioso. Mas quando há aquele estado de silêncio, torna-se então existente aquela inefável imensidade. Não há mais aceitação nem rejeição, não há entidade que experimenta a imensidade, não há experimentador, e essa é a parte mais maravilhosa da coisa. Só há aquele movimento imenso, atemporal, e se chegar até aí,
verá que existe criação. Talvez vocês desejem fazer algumas perguntas. Pergunta: qual a finalidade da vida do homem nesse planeta? Resposta: não sei porque queremos uma finalidade. O viver em si não é uma finalidade? Mas nossa vida é tão desprezível, tão mesquinha, tão feia, tão medíocre. Ela é um campo de batalha e, por isso, desejamos uma finalidade superior. Algo a que possamos dedicá-la. Um ideal, uma utopia, um céu maravilhoso. Se conseguisse se libertar de toda essa agitação, eu gostaria de saber se ainda perguntaria qual é a finalidade da vida. Eu acho que não o perguntaria, porque então viveria uma vida de plenitude, de riqueza, e não uma vida de sofrimento, angústia e confusão. É por nos vermos confusos que desejamos claridade, mas não descobrimos um meio de nos libertarmos da confusão. Desejamos algo além e assim nos vemos de novo empenhados na batalha dualista do que é e do que deveria ser. Eu diria que a vida é sem finalidade. Mas isso não significa que deva aceitar a vida ignóbil que agora está vivendo. Pelo contrário, deve romper através dela, destruir completamente a estrutura psicológica da sociedade. Descobrirá então por você mesmo que coisa extraordinária é a vida. Pergunta: disse que o pensador e o pensamento são uma só unidade. Você poderia explicar isso aí um pouco melhor? Resposta: o que é o pensamento? Pensamento é a reação da memória. Eu te pergunto onde você mora e a sua reação é imediata, porque se trata de algo com que está bem familiarizado. O processo de pensar é instantâneo, como o funcionamento de um computador, do cérebro eletrônico. Mas se faz uma pergunta mais difícil, há um intervalo de tempo, uma demora entre a pergunta e a resposta, entre o desafio e a reação. Nesse intervalo de tempo, o pensamento está funcionando. A memória começa a pesquisar, a buscar em si mesma a resposta, e passa algum tempo, e vem a resposta. Se te fazem, então, uma pergunta ainda mais difícil, você diz que não sabe. Mas quando diz isso, deseja saber. Espera achar a resposta e, assim, vai consultar uma enciclopédia ou alguém. O não sei é apenas temporário. Mas há um não sei, um estado de não saber, de significado completamente diferente. Até agora existiram sempre o pensador e o pensamento. Você diz, não sei, mas em verdade está esperando saber. Quando afinal sabe, o que veio a saber será acrescentado aos conhecimentos que já acumulou e estará apto a responder prontamente na próxima vez que te fizerem a mesma pergunta. Assim, o seu não sei é realmente um processo de acumulação. Porém, há um não sei que é completamente diferente, no qual não há um pensador nem acumulação de pensamento. Trata-se de um fato. Você não sabe. E, para a maioria de nós, esse estado de não saber é um tanto quanto assustador. Realmente, nunca dizemos não sei. Há sempre essa vaidade de saber, o sentimento de superior, inferior e etc. Mas quando dizemos não sei, sem nenhuma tendência para desejar ou esperar saber, não há então pensador nem pensamento. Esse é um estado de completa negação. Nesse estado de negação, pode-se olhar negativamente o inconsciente,
o total conteúdo da consciência. Não há, então, condicionamento nem conflito entre o pensador e o pensamento. Portanto, a mente está fresca, jovem, nova e viva.